você entenda que o perdão, ele é uma decisão. Perdão, né, irmã Lourdes, é uma atitude. Você não deve basear a sua vontade de perdoar mediante a sua ofensa, porque você não vai acordar com vontade de perdoar. Então, o perdão ele não pode estar ligado aos seus sentimentos. Então, é o seguinte, decida perdoar. Quando você decide perdoar, os seus sentimentos vão acompanhar a sua atitude. Então, quando você perdoa, você se libera no mundo espiritual, você libera o seu ofensor. E eu acho muito interessante, vou falar rapidinho aqui de uma situação, numa mentoria que eu recebi de uma irmã. E ela me procurou falando da dificuldade que ela estava tendo de relacionamento com a mãe. E nessa oportunidade, ela relatando, ela disse que não estava suportando mais o diálogo, já não era possível. E existiam muitas coisas que tinham ofendido ela ao longo da vida. Quando eu abordei com ela a questão do perdão, ela disse para mim assim, Michele, eu nunca vou conseguir pedir perdão para minha mãe, porque eu fui muito ofendida. Então, é ela que tem que vir me pedir perdão. E eu acho interessante, Ana, que quando a gente exercita a liberação do perdão, é o seguinte, quando você fala, o seu cérebro entende como uma atitude já feita, já realizada. Então, quando você exercita liberar o perdão todos os dias para aquela determinada pessoa, né, você acaba treinando a decisão de perdoar e automaticamente os nossos sentimentos acompanham a nossa atitude. Foi o que aconteceu. Diz para ela, vamos fazer um exercício, né? Eu sempre gosto de dar um exercício no final. Você vai direcionar o seu perdão para sua mãe todos os dias de manhã. Antes de trabalhar, você vai ajoelhar, orar da forma que você gosta. Ela não gosta de ajoelhar, então você vai falar. Vai ter dias que você vai só chorar, você não vai conseguir exprimir palavras, né? E a condição dela com a mãe foi uma situação muito complicada. Existiam abusos e várias outras situações muito complicadas para se dizer. Então, ela falou assim comigo, eu acredito que eu não vou conseguir. Eu falei, não tem problema, você vai ter a decisão de liberar o perdão. Com um exercício de mais ou menos 30 dias, irmã Lourdes, ela falou que já conseguia falar, já conseguia orar. E eu disse para ela, pecado tem nome, cita tudo o que aconteceu, seja sincera e aberta, porque o Senhor, ele precisa que a gente seja inteiro, né? Que a gente não pode ficar fragmentado. Então, a falta de perdão, a gente começa a reivindicar algo que Cristo mesmo nos liberou, né? Ele nos perdoou. Então, a gente precisa exercitar sempre o perdão. E nessa ocasião, ela falou, Michele, agora eu já consigo pedir o perdão para minha mãe, por causa do sentimento que ela alimentou da mãe. Ana, muito interessante. Quando ela fez a reunião, a gente, né, instruiu para falar que a gente não vai falar dos pormenores e sim só diretamente do perdão. Quando ela pediu perdão para a mãe dela automaticamente liberou perdão e também pediu perdão pelas ofensas. Neste momento, ela abordou toda a situação espiritual que estava envolvendo na casa. Os filhos já tinham sido afetados espiritualmente. Porque uma das coisas que a gente pode observar é que dentro da família, a família ela tem a capacidade de transmitir para o indivíduo os relacionamentos afetuosos ou não. Dentro da família, você passa também a identidade. Então, se ela não conseguir se perdoar a mãe, provavelmente ela também teria problemas com a filha, com os outros filhos, da falta de perdão. E uma das coisas interessantes é essa questão da identidade, né? Quem eu sou em Deus? Por que eu preciso perdoar? Então, a família transmite esse papel. E uma das coisas interessantes também que eu vejo é a questão da herança. Dentro da família, com a convivência, a gente também transfere todas as heranças, né? O perfil, né, a cor dos olhos, o tipo de cabelo. E uma das coisas que a gente não pode esquecer é que dentro da família a gente também recebe heranças emocionais e espirituais. Então, para que você entenda hoje que você precisa cancelar todos os padrões de vida profano na sua casa, você precisa liberar perdão. Porque o perdão, ele é uma chave que no mundo espiritual fecha portas e abre portas espirituais também. É verdade.